Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Hoje, aqui na minha sala de bate-papo, eu estou recebendo uma pessoa muito especial, o meu ex-prefeito Eloy Petá, meu sempre prefeito Eloy Petá, que eu tive a honra de trabalhar, porque sou servidora pública, né, concursada na rede municipal de ensino, entrei na prefeitura em 2000, bem na época que o Eloy se tornou prefeito, pude presenciar e viver os 8 anos do seu mandato como prefeito, Eloy. Então, para mim, na minha sala e para os meus internautas que vai nos assistir, é uma honra ter você aqui, tá? Seja muito bem-vindo. Para mim também é uma honra, Genilda, porque você é uma pessoa extremamente batalhadora e que tem como princípio de sua vida lutar pelos que mais precisam. Tanto que você foi secretária da Assistência Social, hoje você é vereadora, mas você foi secretária da Assistência Social, portanto, uma área que olha pelos mais desprotegidos, pelos mais necessitados. Então, é uma satisfação falar contigo sobre esse momento de crise de saúde, crise social, crise econômica, crise política que nós estamos vivendo, infelizmente, no Brasil e na nossa cidade de Guarulhos. Então, Eloy, hoje eu te convidei justamente por isso. Eu não sei se você sabe, né, mas eu sou professora da rede, mas as primeiras experiências minhas sociais foram no seu governo. Você sabe que eu fui chamada, na época, fui chamada para exercer uma tarefa, porque sou pedagoga, e fui chamada na época para exercer uma tarefa junto com a Marilena, né, para que a gente pudesse falar um pouco sobre para a gente produzir um programa chamado Bolsa Auxílio ao Desempregado, que você tinha acabado de implementar, e um programa chamado Oportunidade ao Jovem, que eu também tive o prazer de ajudar a construir o programa e coordenar lá na secretaria, quando ela era minha secretária. Então, a gente teve já umas boas experiências sociais nessa cidade. E foi você que acabou me colocando nessas áreas, eu acabei me apaixonando e acabei desenvolvendo todo o meu trabalho e a minha história em Guarulhos na área social por conta dessas primeiras experiências que a gente viveu junto com você. Então, eu agradeço muito a oportunidade que você me deu na época. E você podia falar, inclusive, para nós um pouco desses programas da sua época. Está ouvindo bem? Aliás, Genilda, algo que é doloroso hoje, Genilda, é o fato de que programas que nós tínhamos para milhares de pessoas, em período de desemprego semelhante ao atual, foram ou eliminados ou completamente reduzidos. Então, o problema é que esse tipo de programa nós tínhamos para milhares de pessoas. Chegou um momento. Você está ouvindo bem o meu som aí? Eu estou ouvindo bem, Eloy. Está cortando de vez em quando, mas eu estou ouvindo bem. Tá bom. Pode falar. Espero que quem esteja nos assistindo todo mundo está ouvindo bem aí, também esteja pessoal? ouvindo bem. Por enquanto ninguém está ainda reclamando aqui na nossa live, não. Tá indo bem o som. Então, tá bom. Viu? Nós chegamos a ter esse programa Oportunidade ao Jovem para 5.000 jovens simultaneamente, junto com o programa do governo federal que auxiliava também na época em que o Lula era presidente da República. E nós tínhamos, por exemplo, Bolsa Auxílio ao Desempregado para 1.200 bolsistas ao mesmo tempo. E ou eles eliminaram esse tipo de programa agora, na atual gestão, ou fizeram algo que é apenas algo muito pequeno, por exemplo, recentemente para 100 pessoas, quando, na verdade, nós temos dezenas de milhares de pessoas desempregadas. Então, uma das coisas que me entristece no atual momento, Genilda, é que, na hora da grande necessidade, a prefeitura tirou o pé do acelerador ou eliminou o programa
onde você nos ajudou muito naquela época que começou lá em 2001 e foi depois nos anos seguintes. Você sabe que o nosso internauta está falando aqui, viu? A Maria Cristina, a Márcia, o Anderson, a Leda. A Leda está dizendo que ela foi aluna do Oportunidade ao Jovem. Ela foi uma das pessoas que fez parte do programa. E dizendo que tem muita saudade desse tempo. Tem pessoas aqui comentando e elogiando muito, dizendo que esse programa faz muita falta na cidade de Guarulhos, e faz mesmo, né, Eloy? Agora, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Viu, Genilda? Oi. Deixa eu explicar antes uma coisa, porque às vezes nem todos conheciam como é que era o Por programa favor, Oportunidade pode ao falar. Jovem. Lógico, você é meu convidado. Porque, veja o seguinte, no Oportunidade ao Jovem, a gente pagava uma bolsa para o jovem, né, uma quantia mensal para ele, pagava passagem, né, do ônibus, pagava um auxílio alimentação e também fazia com que esses jovens aprendessem uma determinada profissão. Por exemplo, atuando na área de trânsito, atuando na área do jurídico, atuando na área da saúde, atuando na área da educação, atuando na própria área de assistência social, na área do meio ambiente, na área da cultura. Então, era, ao mesmo tempo, um aprendizado e um apoio. E para os mais que não eram jovens, que era o programa Bolsa Auxílio ao Desempregado, também a pessoa desenvolvia uma atividade e todas tinham um processo de formação do qual você participava. Exatamente. E eu lembro muito bem, Eloy, que além do Oportunidade ao Jovem, teve um grande desafio no meio do caminho, né? E a gente gostava desses desafios. Eu lembro que o governo federal disponibilizou naquele momento um outro programa chamado Juventude Cidadã, e você resolveu trazer 7.000 vagas para Guarulhos. E nós tivemos que elaborar o programa em menos de 15 dias para receber e colocar 7.000 jovens no trabalho na prefeitura com meio período, uma bolsa, aprendendo profissão e orientação profissional. Foi uma loucura, mas foi uma bela experiência que nos preparou para os desafios futuros que depois vieram. Você lembra desse programa? Você lembra desse programa, Juventude Cidadã? Eu lembro, era um programa do período do governo Lula, que é o Juventude Cidadã, e nós tínhamos que pegar rapidamente o programa, porque quem está na dificuldade não pode esperar muito tempo, e nem nós podíamos perder a oportunidade e ser, às vezes, ultrapassado por outras cidades, né? Porque os programas não são de número ilimitado, então nós tínhamos que agir rapidamente, mas, felizmente, a gente mobilizava todo mundo e era até uma satisfação para as pessoas fazerem isso. Genilda, eu me lembro, por exemplo, no outro programa Bolsa Família, que o pessoal da Caixa Econômica Federal dizia o seguinte: poxa, mas que bom eu ter que sair ali de trás de um balcão da Caixa, de um caixa, e me relacionar com as pessoas. Então, os próprios funcionários ficavam assim satisfeitos e o povo, evidentemente, que tinha um apoio. Eu acho que foi programas que revolucionaram a cidade. E aí você imagina, né, Eloy, agora trazendo um pouco para a nossa realidade. Se naquele momento, acho que a gente vivia uma crise de desemprego, mas nem de longe era uma crise que a gente está vivendo nesse momento. Nós não tínhamos um coronavírus e centenas e dezenas e milhares de famílias, agora nesse momento, não sabendo se cuida da sua vida, da sua saúde, dos seus filhos, ou como é que vai comer no dia seguinte. Nós estamos vivendo um momento que acho que nem eu, nem você, que sempre gostamos muito da área social, podíamos imaginar que isso ia acontecer. E aí, esse programa agora de esse programa de renda emergencial que o Congresso aprovou, até antes de ontem eu trouxe o deputado Alencar Santana, que participou ativamente da elaboração desse projeto, para tirar um pouco de dúvidas. Eu queria que você falasse um pouco para o meu público o que você acha desse programa, como que ele vai se dar, a experiência porque tem muitas dúvidas dos nossos internautas, por exemplo, as mães jovens não estão no programa, como é que isso vai acontecer?
acontecer? Quem está no Bolsa Família já recebe, mas e quem não está no Bolsa Família? Como vai receber? Então, fala um pouquinho desse programa para nós aí, Eloy. Dê-nos a oportunidade a essa jovem vereadora de discutir um pouco esse programa. Olha, Genilda, é, antes de falar um pouquinho disso, eu acompanho as questões da sociedade, da economia, do emprego, desde 1961. Eu não vou dizer minha idade aqui, mas eu nunca vi, nesse tempo todo, uma crise social, uma crise que mistura a crise da saúde, que mistura a crise da economia, que mistura a crise do emprego, que mistura a crise da pobreza, como nós estamos vendo atualmente e como nós vamos, infelizmente, ter nos próximos meses. Então, nós temos, Genilda, que fazer todo um esforço em todas as áreas para que as pessoas sejam socorridas nesse momento. Bom, o governo federal, por pressão da sociedade, o governo federal tinha dito que ia dar um auxílio de R$ 200 para o pessoal que estava nessa situação, ou autônomo que perdeu o seu serviço por causa do isolamento social, ou para o complementar o pessoal do Bolsa Família, ou para o pessoal que está desempregado, e era 200 por mês. Aí houve toda uma pressão no Congresso Nacional, né? Inclusive nós defendíamos lá que fosse um salário mínimo, e terminou sendo aprovado R$ 600 por mês, né? Para, para o pessoal que está no cadastro único do governo federal e em algumas outras situações. Explica um pouquinho, Genilda, você, que já trabalhou muito nessa área, para quem está nos assistindo, como é que é esse cadastro único do governo federal? Antes de eu explicar, deixa eu te falar aqui, ó. O Anderson Venturi está mandando um abraço, dizendo que lembra do Tomeuzão muito lotado no Juventude Cidadã. A Juliane também te manda um abraço. A Luzia Ribeiro, o Juan, que também diz que foi aluno do ProJovem e também do Oportunidade ao Jovem. Temos aqui também a Carla dizendo boa noite. E tem uma pergunta de um internauta que eu anotei aqui do Stanley, para depois você comentar, eu vou segurar aqui para a gente comentar, que é como que você está vendo as empresas que começaram a admitir funcionário devido ao coronavírus. O que você acha dessa situação? Essa é a pergunta do Stanley, daqui a pouquinho a gente responde, Stanley. Esse programa de renda emergencial, Eloy, ele está prevendo R$ 600 para uma família que ganha até meio salário mínimo por pessoa na casa, até R$ 500. Então, uma família que está no Bolsa Família, no cadastro único, o recebimento, ela já está dentro do critério. O recebimento será automático, da mesma forma como ela recebe o Bolsa Família. Porque o Cade Único também é uma experiência do governo federal na época do Lula, que criou um cadastro nacional, né, para tentar identificar as pessoas que estavam na linha da pobreza, para criar um programa que atendesse a essas famílias no nível nacional, que é o programa mais conhecido até hoje, que é o Bolsa Família, né? Então, esse cadastro único é a porta de entrada de todos os programas sociais. Não é só do Bolsa Família. Não é só do Bolsa Família. Não é. Quando eu fui secretária da Assistência Social, ele era usado para o ProJovem, ele era usado para o trabalho com os idosos, ele é usado para identificar a população mais vulnerável. A gente dava o cartão alimentação também por critério desse cadastro. E o governo federal também está usando o Cade Único como uma referência nacional para poder agilizar a distribuição dessa renda. Então, quem ganha até R$ 500 por pessoa e está no cadastro único, esse já estará automaticamente beneficiado pelo programa. Quem é microempreendedor, quem é pequeno empresário, estava na informalidade, trabalhava nos aplicativos ou estava desempregado, esse o governo federal ainda não soltou até hoje. Aliás, eu estou
soltando sempre essa tarjazinha aqui em todas as minhas lives. Paga logo, Bolsonaro, não fica enrolando para poder resolver esse problema logo. Mas a gente ainda tem muita gente que está aguardando como é que essas pessoas que não estão no cadastro único vão poder se cadastrar, se é via aplicativo, se é na Caixa Econômica, se é por declaração. Nós estamos aguardando aí até para orientar o nosso pessoal que não está no Cade Único. Mas eu acho que esse programa, como mesmo o Stani disse, resolve uma parte do problema, né? Porque o que eu acho só é que o governo federal ele tem a obrigação de criar esse programa. Esse programa vem, apesar de que ele está dizendo, o gasto, o dinheiro, estamos gastando. Isso não é gasto, é investimento. Investir em pessoas é investimento. E nós precisamos também fazer com que o município, né, some esforço do governo federal para poder suavizar um pouco essa crise. Como o Stani disse, está tendo demissão. O que você está achando dessas empresas que começaram a demitir? Hoje também eu tive uma denúncia aqui do pessoal da Orbital. A Orbital, que trabalha no aeroporto, 5 mil funcionários da terceirizadas, a Orbital fez assinar um acordo de que elas vão receber R$ 600 por 90 dias e suspendeu o pagamento de salário. Né? Não ficou desempregado, mas suspendeu o contrato. Então, você vê que a crise vai se avolumando. E a gente sabe que a gente está preocupado com o emprego, mas estamos preocupados com a vida. E o governo tem que pensar projetos que atendem essas duas linhas, a vida e o emprego, a vida e a fome, a vida e o sustento. O que você acha dessas demissões aí, Eloy? O que está acontecendo? Qual é a tua posição sobre isso? Genilda, nós temos um país vizinho aqui a nosso, que é a Argentina, que, inclusive, vive uma crise econômica antes da crise do coronavírus, como nós também, um crescimento baixíssimo da economia, e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, ele baixou um decreto de que, nesse período da crise, os empresários não podem demitir os trabalhadores. Agora, a medida provisória 936 do governo federal aqui do Brasil não impede as demissões nesse período. Então, primeira coisa, o que o Congresso Nacional, e nesse sentido o Alencar aqui, que é nosso deputado federal, pode ajudar muito, o que o Congresso Nacional tem que fazer com essa medida provisória? Colocar que naquele período em que vai ter a possibilidade de redução de salário com alguma compensação do governo, e que tem a oportunidade, segundo está na medida provisória, de suspensão do contrato de trabalho, e aí a pessoa pode receber o seguro-desemprego durante 60 dias, que nesse período de 3 meses ou 60 dias, nenhuma demissão possa ser feita, como está uma medida tomada na Argentina. Então, que é o que Stanley tem deveria ser feito razão aqui, aí. né? Claro, porque é o seguinte, nós já temos cerca de 17 milhões de desempregados, que são aqueles 12 e pouco milhões que estão procurando emprego e os quase 5 milhões que são os desalentados, que desistiram de procurar emprego. Então, veja o seguinte, se ainda a gente aumenta a legião de desempregados, como a medida provisória que está vigorando a partir do dia 1º agora, ela permite, se a gente permite a demissão das pessoas, nós vamos aumentar imensamente o número de desempregados. Teve uma consultoria aí teve uma consultoria aí chamada XP, que é da área dos grandes capitais aí, do setor financeiro, que chegou a avaliar em determinado momento que se houvesse uma ampliação grande da epidemia do coronavírus, o Brasil poderia chegar a 40 milhões de desempregados, e não os 17 milhões que nós temos atualmente. E você sabe que tem muita gente também no subemprego. Por exemplo, os autônomos, empreendedores individuais, 45% deles no Brasil ganhavam
a meio salário mínimo na atividade própria que faziam. Então, eu acho que o que você fala aqui tem a ver com o que o internauta coloca aqui. O Calácia diz assim, Eloy, isso que você está falando é verdade. Os ambulantes aqui da cidade, por exemplo, estão abandonados nesse processo de crise. Aqui tem um comentário do Ronaldo que diz que a Argentina não deu nada ainda para os empresários nem para os microempreendedores. Então, evidentemente que as duas coisas precisam ser feitas, Ronaldo. Fazer uma compensação no caso das pessoas que têm redução da jornada de trabalho e redução do salário, tem que fazer isso por acordo coletivo, como está na Constituição, e, ao mesmo tempo, proibir a demissão nesse período. Tem que fazer as duas coisas. Eu estou dizendo que não estou usando a Argentina como exemplo de tudo, mas estou usando a Argentina também como exemplo de que é possível você proibir as demissões de quem nesse período, de alguma forma, tem que ser protegido pelo governo, que são os trabalhadores das empresas privadas, já que os do setor público têm estabilidade. Ronaldo, eu também gostaria de te responder essa pergunta e dizer para você assim, eu acho que essa situação que nós estamos vivendo tem procurado dividir o nosso povo como se ser a favor da saúde é ser contra o emprego. Ou ser contra o emprego ou ficar desempregado é melhor ou pior que a saúde. Quando você está num governo, o Eloy sabe disso porque ele já foi prefeito, você tem que pensar as coisas como um todo. Diante da crise, você tem que levantar todas as raias de consequência do problema. Então, um dos problemas, o principal nós precisamos cuidar da nossa saúde. Nós precisamos viver. Eu não vou ter emprego se eu morrer, ou se a minha família tiver um problema grave de saúde, como nós estamos vendo. Não é uma gripinha, não é uma brincadeira esse vírus, portanto, nós temos que pensar na saúde. Mas isso não quer dizer que o governo também não tenha que pensar nas consequências econômicas e propor programas e planos que atendam às duas demandas. O que é cruel é o governo querer nos colocar de ter que escolher se a gente prefere a saúde ou o emprego. Eu quero ter a saúde e quero ter o meu emprego. E cabe ao governo pensar a saída para as duas coisas, para a saúde, para o coronavírus, para o combate ao vírus e, ao mesmo tempo, políticas que protejam o seu povo diante dessa crise. É o que todo país faz. Precisa ser feito, não é, Eloy? O que você acha? Eu queria aproveitar para comentar uma coisa, o seguinte, né? A onda que estava vigorando no país era a onda de que as empresas privadas podiam reduzir tudo, resolver tudo, é a chamada privatização de tudo. Né? Isso, Genilda, está sendo desmontado pelos fatos. Quando chegou essa epidemia no mundo inteiro, para quem que é necessário fazer o apelo? É para os governos. Os governos. Então, aquela ideia de que os governos só devem cuidar de saúde, de educação e mais de segurança, na verdade, foi desmontada no mundo inteiro, porque os governos têm que cuidar da economia, os governos têm que cuidar do emprego, os governos têm que cuidar de garantia, por exemplo, de uma renda mínima, como defende o Suplicy, para quem não tem renda, né? E uma renda é o Estado que protege, né? Pois é. Então, essa epidemia, que é algo que não acontecia segundo, eu dou aula de história, né? Então, em 1918, 19, houve a grande epidemia chamada da gripe espanhola, né? Que até hoje a gente se vacina contra ela, que se chama influenza. Portanto, já faz mais de 100 anos que esse vírus está afetando a população. Exatamente. Por isso é que se faz a vacinação em massa. E nós não temos vacina ainda contra esse novo vírus, que é o Covid-19. Exato. Então, quando deu aquela epidemia que morreram, alguns avaliam 50 milhões de pessoas no mundo, porque, inclusive, a ciência médica
política não estava nos avanços, pois houve posteriormente, em 1929, a crise mundial chamada Grande Depressão, que demorou uns 15, 16 anos para ser resolvida, inclusive teve a Segunda Guerra Mundial. No momento atual, nós estamos as duas coisas se juntando. Uma imensa crise sanitária, que está percorrendo o mundo inteiro, uma epidemia, e uma crise econômica. Então, por isso que a solidariedade, nesse momento, é essencial. E você que tem uma experiência grande nessa área, a gente que atua muito nessa área tem um papel de pressão. Você que é vereadora, junto com a Câmara Municipal, e todos nós que temos alguma ação pública, nós temos que pressionar enormemente no sentido de que o governo entre, e principalmente o governo federal, porque governo de estado e prefeitura não pode emitir dinheiro, mas o governo federal pode, né? O governo federal pode, por exemplo, emitir títulos que sejam comprados pelo Banco Central. Pode taxar as grandes fortunas, tirar 3% das grandes fortunas. E outras medidas que têm que ser feitas também pelo governo federal e pelo Congresso Nacional. Nós vamos viver meses muito difíceis que exigem medidas que normalmente não são tomadas aqui no país. E na cidade também, evidentemente. E você sabe, Eloy, que me preocupa um pouco a cidade. Como vereador, eu venho acompanhando. A gente está com duas frentes de batalha, né? Primeiro, que a Câmara não tem discutido projetos e alternativas para essa crise, né? E que é um papel fundamental. Agora, acho que mais do que nunca, a gente consegue reconhecer o papel fundamental que um vereador poderia estar exercendo nesse momento. Por isso, até aqui a gente está brigando para que as sessões comecem a ser online. Tem até aí mandato judicial da vereadora Janete, a gente está brigando para que isso aconteça, mas eu protocolei, por exemplo, alguns projetos de leis, porque eu considero que no município, Eloy, não sei se você vai concordar comigo, porque você já foi prefeito, tem a visão mais do município. Eu acho que o Guti tomou umas medidas boas na área da saúde. Seguiu os protocolos da Organização Mundial de Saúde, seguiu as orientações lá do ministro da Saúde, como diz na brincadeira, ele foi um menino obediente, ele obedeceu as coisas e fez as coisas na área da saúde. Eu não vou dizer que são ainda muita coisa para se fazer, mas acho até que tomou algumas medidas boas. Insuficientes, mas boas ainda, porque eu ainda acho que ainda falta leito, falta respirador, o sucateamento da saúde que o Guti fez antes de iniciar essa crise está despontando agora, está tendo que construir coisa rapidamente, porque o nosso modelo de saúde foi sucateado. A gente tem que olhar para esse tipo de coisa e a gente sempre apontou esse problema. Mas eu acho que na área social, o Eloy, o Guti não está olhando como deveria estar olhando. Porque é aquilo que eu falei, eu acho que ele apenas pegou aquele lado de vamos salvar vidas. Tá, e o povo vai morrer de fome? E as pessoas que moram na cidade? Quais são as medidas que ele vai tomar para as pessoas da cidade? Então, na área social, eu tenho sentido uma total ausência do poder público. A gente teve ontem lá na população em situação de rua, as entidades sociais estão fazendo a sua filantropia, como sempre fizeram, mas se você percebe nisso uma ação forte da população solidária, mas uma ausência total da mão do governo na proteção. Vou te dar um exemplo. No seu governo, e depois a gente continuou isso nos outros governos que veio depois de você no governo do PT, a gente tinha um programa chamado Cartão Alimentação. O cartão alimentação a gente utilizava para aquelas famílias que estavam em extremíssima vulnerabilidade, que nada mais era do que a cesta básica. Só que a gente transformou ela em cartão, por quê? Porque ela tinha a flexibilidade de poder adequar a sua cesta básica à sua família. E, ao mesmo tempo, ela ia nos mercados da vila e fazia suas compras lá, porque a gente conveniava uma rede de mercados para que pudesse as pessoas comprarem lá. Esse programa foi extinto. Foi extinto.
Não existe mais na cidade de Guarulhos o cartão alimentação. Nem para a Bolsa Família, nem para quem está na vulnerabilidade, nem para aquelas populações que a gente considera de alto risco, como os catadores, população de rua, quilombolas, indígenas, etc. Mas agora, em plena crise, também não se resgatou esse programa. Então, um dos meus projetos, por exemplo, que eu apresentei, é o resgate do programa do governo do PT, que é o cartão alimentação, que permite as pessoas poderem ir no mercadinho, mesmo com todos os cuidados, com a máscara, com a luva, com gel, tomando os cuidados, mas poder comprar sua alimentação sem precisar ficar enfrentando fila na Igreja Católica, que está fazendo o seu papel de caridade, de fazer a filantropia, mas o poder público não está agindo. Essa é uma das coisas que eu queria muito discutir com você. Se você, nesse momento, você que já teve experiência de prefeito, o que você acha que está faltando fazer no município numa crise tão grave como essa? É a sua experiência. Genilda, o problema é o seguinte: todos sabem que o sistema municipal de saúde já estava numa grande crise. Quem que está nos assistindo aqui que não ouviu queixas sobre a falta de médicos, que não ouviu queixas sobre a enorme demora dos exames, que não ouviu queixas sobre o pronto atendimento Paraíso fechado durante mais de 2 anos, quando atendia antes 17 mil pessoas por mês. Quem não viu queixas sobre a falta de insumos médicos, sobre a falta de remédios? O coronavírus pegou nossa cidade, e eu estou falando dela porque há outros casos muito semelhantes, pegou a nossa cidade numa situação já de precário atendimento na área da saúde e trouxe a necessidade e na área social também. De um atendimento novo, né? Qual que era o atendimento novo? É justamente dos infectados por esse vírus, que não tem remédio ainda definido para atacá-lo e que não tem vacina para impedir a sua propagação. Então, na verdade, essas medidas de isolamento social, elas terminaram tendo que ser necessárias, não foi só aqui, foi em todos os países do mundo, tiveram que ser necessárias justamente para que o sistema de saúde, que estava precário, não fosse totalmente ocupado e como aconteceu na Itália, que os médicos tinham que escolher quem eles iam deixar morrer, que estava numa situação mais difícil. Que eu acho que a gente está caminhando para isso também, viu, Eloy? Então, viu, Genilda? Quer dizer, agora, nesse momento que nós vamos precisar dar um upgrade, dar um avanço na área da saúde, porque as outras doenças elas também continuam existindo. E atualmente está tendo que dar prioridade para as doenças que são relacionadas a esse coronavírus. Mas no campo social, eu acho o seguinte: como foi necessário tomar medidas de suspender atividades econômicas, a maior parte das atividades econômicas, para evitar a contaminação de milhões de pessoas, então, isso agravou a crise dos desempregados, a crise dos pobres e a crise das empresas. Sim. Tem algumas pessoas que estão avaliando também. Claro que as empresas pequenas e até médias têm que ser ajudadas nesse momento pelo governo, porque, por exemplo, a Magazine Luiza, o presidente da Magazine Luiza, que é filho da Lúcia Trajano, né, ele falou: não, o Magazine Luiza nós aguentamos aqui durante 3, 4 meses, né? Mas o pequeno negócio não aguenta. Pois é. Nem 15 Aí tem que ser as dias. linhas de financiamento, tem que dar todo o suporte, o apoio, né? Por isso, Genilda, é o momento do apoio aos mais pobres, com esse programa aí que
está dispondo de R$ 600, né? Apoio ao pessoal que vai ter redução da jornada de trabalho, Está tendo. né? Fazer com que não haja as demissões, mas também apoio às pequenas e médias empresas, porque elas também precisam, nesse momento, de um suporte. E o suporte quem pode dar é o governo, especialmente o governo federal. Mas o governo municipal, dentro das suas possibilidades, tem que dar também sua contribuição. A minha sala deu uma caidinha aqui, mas tudo bem, fiquem tranquilos, viu, gente? Isso é assim mesmo. A internet está sendo muito utilizada, cai mesmo, de vez em quando. Genilda, enquanto você caiu, eu fiquei falando Eu aqui. sei, Quer né? dizer, Eu não sei. ficou. É que assim, a internet pode até querer me derrubar, mas o meu prefeito, meu eterno prefeito, que é meu convidado de honra, esse tem que estar ali, firme. Tem que estar ali firme. Se cuidem, não sai de casa, hein? Isso é importante para nós. Eloy, outra coisa que eu fico pensando, que eu acho que o governo municipal deveria ter feito, ele propôs uma anistia no final do ano, por exemplo. Propôs uma anistia no final do ano, por exemplo. Ele deveria estender essa anistia agora, né? Estender o prazo dessa anistia sem cobrança de juros e de multa para quem está pagando os impostos municipal. Hoje eu estava conversando, por exemplo, com o pessoal do Anitta Garibaldi. Lá na Anitta Garibaldi, eles têm um acordo firmado de pagar o IPTU e pagar também o acordo no boleto. Bom, e agora? Não vão conseguir pagar esses 3 meses. Então, a prefeitura vai fazer o quê? Vai voltar na estaca zero? Eles vão perder os imóveis dele? Aí a gente foi falar com o secretário hoje da habitação. Precisa esticar esses prazos. A prefeitura precisa anistiar os impostos. Outra coisa que eu acho que a prefeitura não fez e que deveria fazer, ela está pagando um monte de fornecedor que, no meu entendimento, para um momento de crise, não tem a menor necessidade. Pagar 8 milhões para um contrato de tecnologias para a educação. Não tinha necessidade nesse momento. 1 milhão para o Instituto Vandolim. Apesar de ser um instituto renomado, não era a hora. Ontem eu vi lá no decreto, Eloy, R$ 200 mil de compra de um lanche. Não é possível que o prefeito está achando que é assim que vai resolver a crise na cidade. Só com esse dinheiro, só com esses R$ 11 milhões, ele daria hoje cartão alimentação para 120 mil famílias na cidade de Guarulhos. É o que eu chamo de prioridade. Então, acho que o governo ainda não está atento e está gastando o que nós não temos de maneira indevida e não está olhando a crise na cidade. Está olhando aquilo que dá marketing, está promovendo seus marketing, está aproveitando que a lei da calamidade permite ele contratar sem licitação e não está usando da transparência, não está dizendo quem está sendo contratado, nem os valores do contrato, mas olha, prefeito, mas a gente está de olho aqui. E a gente está cobrando essas ações. Você vai na população de rua, ontem elas estavam dizendo lá, olha, elas estão sem proteção, os catadores, que é outro projeto meu que eu estou apresentando aqui na Câmara também. Os catadores nossos, o Guti baixou um decreto, que está correto o decreto, dizendo que está suspensa a coleta. Genilda, eu não sei se está me ouvindo, mas você saiu da live agora, novamente, espero que você volte. E eu vou aproveitar, então, para quem está participando, o Peterson, ele diz o seguinte, que ele 21 anos está A desempregado, minha internet está né? ruim, a minha E internet está quer ruim. Quando a minha internet cair, você Viu, entra mesmo, Genilda? viu, Eloy? Faz isso. Eu estava comentando que o Peterson, ele diz que tem 21 anos, está desempregado e quer também ter o direito a esse auxílio emergência. Terá Então, direito. eu acho que é muito importante que se faça uma espécie de explicação para todas as pessoas como é que elas podem acessar esse auxílio emergência. Não é? Então, você já disse, se a pessoa do Bolsa Família, né,
Então, a pessoa ela É tem automático. acesso, porque ela já Se ela estiver cadastrada na... cadastrada no cadastro único, ela já vai ter o direito, direto. Se ela estiver no Quem tiver cadastro, cadastro se ela único. estiver Agora, cadastrada e ganhar uma renda quem de não até tiver R$ 500 por pessoa, ela vai. Então, quem não for cadastrado, mas o projeto de lei fala numa declaração de próprio punho e apresentando, dizendo, e o governo fiscaliza depois. Porém, isso é uma regulamentação do governo pela federal internet, e que ele não regulamentou ainda. pela Por isso que eu estou falando, paga logo, Bolsonaro, não fica enrolando, paga logo. Né? Mas ele precisa ainda regulamentar essas pessoas que não estão no Cade Único, como que vão receber. A gente já sabe quem tem o direito de receber. Agora, como vai ter que fazer isso. para receber, Então, é o ainda não seguinte, está claro. Deu para entender? pois é, isso então que é urgente que seja regulamentado isso, e que seja explicado para a população. Agora, eu queria voltar à questão, Genilda, que você falou sobre IPTU, por exemplo. Ó, as pessoas pagam ou o IPTU à vista, com 10% de desconto, e mais 5% se foram, se pagaram em dia no período anterior, no ano anterior. Então, é o seguinte, mas tem os que pagam mensalmente. Então, quem já pagou, né, não tem jeito de suspender agora as prestações, porque não tem prestações. Uhum. Mas quem tem prestações a pagar, já tem várias cidades em que as câmaras municipais aprovaram proposta dos prefeitos no sentido de suspender durante a crise emergencial, que a gente não sabe bem quanto tempo vai durar, mas pode ser durante 3 meses e podendo ser prorrogados caso prorrogue o estado de emergência. Exatamente. E de tal maneira que essas pessoas só venham a pagar essas parcelas depois de concluídas, se forem 12 parcelas, depois de concluídas as parcelas agora no mês de dezembro. Então, entrando no próximo ano. E no caso do imposto sobre serviços, é preciso fazer também você falou, uma anistia sobre aqueles setores que estão sendo prejudicados pela suspensão das atividades econômicas atualmente. É claro que o Exatamente. imposto sobre serviço você paga em cima do serviço que é executado. Né? Mas, se a pessoa, por exemplo, tinha um faturamento de 100 e agora está com faturamento de 20, né, precisaria fazer uma anistia sobre esse 20. Sim, Né? sim. Porque, porque, pelo menos, a pessoa não teria mais uma dívida a enfrentar. E tem outra coisa também, é preciso entrar na negociação da questão dos aluguéis. Né? Porque, por exemplo, um escritório que não tem atividade, claro que o aluguel é feito para um proprietário privado, mas é preciso que a prefeitura entre nessas questões e ajude a resolver, eu diria, acordos entre as partes, enquanto não tiver uma medida geral no país que está sendo discutida no Congresso Nacional. Começou a discutir no Senado, mas ainda não está concluída. E os aluguéis de pessoas físicas, que eles estão discutindo lá os aluguéis de empresas, né, de atividades econômicas. Mas os aluguéis de pessoas físicas, então, precisa que a prefeitura entre nessa Entre e questão para fazer congele. uma Eu vi que já intermediação fizeram isso nos Estados Unidos hoje, já vi que já fizeram isso. entre as Congelaram duas todos os partes. aluguéis. Precisa. Mas viu, Genilda, que crise enorme que eu já repito, desde que eu acompanho as questões econômicas, sociais e políticas
desde que eu tinha 17 anos, nunca eu vi uma situação tão dramática como essa que nós vamos começar a enfrentar, já alguns setores já começaram, mas que o conjunto vai começar a enfrentar nos próximos meses. Aqui em Guarulhos, aqui em Guarulhos, principalmente, o pico mesmo do coronavírus, pelo que eu venho conversando com o secretário, ainda vai se dar entre essa semana e semana que vem. Porque tem muita gente na rua ainda que não está ficando em casa e que precisa ficar em casa. Então, o topo da crise nossa ainda vai acontecer. E aí o estrangulamento tende a aumentar o esgarçamento tanto na área da saúde quanto na área social. Por isso que eu fico indignada, Eloy, quando eu vejo que o governo municipal, em plena crise, gasta 12 milhões com contratos que não têm a menor necessidade, mas não gasta, não faz um programa, por exemplo, para os 1.000 catadores que nós temos na cidade, que estão com essa atividade suspensa e que a gente sabe as condições sociais que essas pessoas vivem. Então, assim, essas coisas me deixam indignada. Genilda, você sabe quem está nos assistindo lá da Espanha? Ah, é? Quem? É a Anastácia Pulicaro. Obrigada, Anastácia. Legal, prazer. Porque ela é guarulhense e atualmente mora na Espanha, porque ela casou com um espanhol e lá reside. Que legal. Então, agora o Antônio e tem uma pergunta também que o internauta fez aqui, Eloy, que eu queria responder. Ela está dizendo o seguinte: a minha filha. Não esquece que nós temos que pegar a pergunta do Antônio do Vale. Então, e tem uma pergunta anterior ao Antônio do Vale. Posso dizer? Que ela diz assim: eu tenho uma filha, eu estou separada do marido, mas ainda não está oficializado. Eu sou me tornei arrimo de família, estou desempregada. Como vou fazer? Você vai ter direito, só que a sua pergunta é um pouco mais complexa. Então, eu sugiro que, ao terminar a live aqui, eu entre para conversar contigo, e aí você escreve no meu zap 962711313, que aí a gente vai dar toda a orientação possível. Aliás, todo mundo que precisar de orientação, que precisar tirar dúvidas, o meu zap está aberto a todos vocês a todo momento. O Antônio do Vale está perguntando assim: o Bolsonaro está dizendo que já tem um decreto pronto para que todos voltem ao trabalho semana que vem. O que vocês acham disso? Eu, Antônio do Vale, acho que tem que mandar internar o Bolsonaro. Ele tem que parar de falar asneira e, pagar. Paga logo, Bolsonaro. Pega o dinheiro que está lá e investe no ser humano. Paga logo. Não deixe o nosso povo ter que escolher entre a vida e o trabalho, por favor. É o que eu acho. E você, o que você acha, Eloy? Olha, em primeiro lugar, é o seguinte: nós temos que olhar a experiência mundial, né? A Itália, apesar de ter feito um enorme isolamento de todas as pessoas, ainda está com a progressão dessa epidemia, que agora está avançando enormemente nos Estados Unidos e continua avançando em outros países. Por exemplo, no Equador, o pessoal não tem como enterrar os mortos e as pessoas estão ficando, às vezes estão colocando o caixão do morto na rua, porque não tem como, não tem onde colocar. Exatamente. Então é o seguinte: Central Park nos Estados Unidos, meu Deus, está virando um cemitério, está virando um hospital. Calamidade isso. Nós não podemos dizer, viu, Genilda e Antônio do Vale, nós não podemos dizer voltem todos ao trabalho. De jeito nenhum. Porque isso significa crise a epidemia e depois vai ter enormes problemas. Agora, está havendo a seguinte questão: a China é o maior produtor de respiradores, né, de aparelhos de respiração artificial, e a China é o maior produtor também de máscaras para proteção das pessoas. E o que está acontecendo? Os Estados Unidos estão monopolizando as compras na China. Sim, eu vi hoje uma matéria. Então mesmo. Então, é o seguinte: nós não temos os equipamentos ainda suficientes. Não temos máscara, não temos respirador, não temos leito.
o que precisa fazer é o seguinte: é o apoio econômico através do governo federal, né? O Bresser Pereira, que é um grande economista, professor da USP, né? Ele escreveu um artigo dizendo o seguinte, que o governo federal, nessa hora, ele tem que achar a melhor forma de, de ter recursos, e o governo federal tem condições, é ele que imprime a moeda, os recursos, o governo federal tem condições de injetar dinheiro para salvar as pessoas, salvar as empresas nessa crise econômica, nessa crise social, e para salvar também as vidas das pessoas. Então, essa ideia voltem todos ao trabalho significa, ao mesmo tempo, propague-se o coronavírus. E depois vai vir o problema muito mais grave. Mas você sabe, Eloy, que eu acho que ele está sendo muito... Ele, como diz como diz no bom ditado, eu acho que o Bolsonaro está usando um pouco de malandragem nisso também. Porque, assim, ó, ele sabe, e todos nós sabemos, como você mesmo disse, que essa crise ela não é só de 3 meses. A crise de contaminação é de 3 meses. Né? Mas o impacto social, financeiro e econômico dessa crise vai até 2021. Com certeza. E aí ele está querendo dizer o seguinte, ó, quando a crise for estourar lá no final do ano, ele vai dizer, olha, a culpa não é minha, eu mandei vocês voltar ao trabalho, é uma maneira de tirar o corpo fora do que está por vir. O que mostra, né, bom, se bem que para mim não é surpresa, um cara que fugiu do debate, que não se apresentou para discutir proposta, ficou debatendo por fake news, é óbvio que na hora da necessidade ele vai ter essa postura de se esconder embaixo da mesa, lavar as mãos e deixar o povo escolher se ele quer viver ou morrer de fome. Como se fosse assim fácil uma decisão dessa. Não é digna de um presidente da República. E também vou repetir, acho que o Guti também precisa olhar para os pobres dessa cidade. Eu vou continuar cobrando isso, porque está olhando para a saúde, mas não está olhando para os pobres dessa cidade, que são a sua grande maioria. O coronavírus está entrando nas comunidades. Você conhece, nós temos mais de 200 comunidades na cidade de Guarulhos ainda, Eloy. São quase 200 favelas, comumente conhecida. Nós temos 120 mil famílias ainda cadastradas no Bolsa Família. Nós tínhamos zerado o número de pessoas fora do programa. Voltamos a ter mais de 20 mil pessoas fora dos programas sociais. Nós temos um alto índice de desemprego agora por causa dessa crise. E o que o Augusto está fazendo? Pagando 11 milhões para um contrato emergencial, 8 milhões para o contrato de informática, 1 milhão para o Instituto que vai dar apoio à educação, 200 mil de lanche para entregar nas tendas. Parece que ele não está vivendo o mundo irreal. Então, assim, o Bolsonaro precisa olhar para o seu povo, ele precisa evitar que o seu povo morra de fome e morra pelo coronavírus. E o Guti precisa olhar para os pobres dessa cidade. Já passou da hora dele fazer isso. É o que eu penso, é o que eu venho defendendo. Você acha que é bobagem o que estou falando? O que você pensa? Genilda, é o seguinte, nós temos que nos curvar à experiência mundial e nós temos que seguir as orientações dos cientistas da área da medicina, que sabem que não é possível deter uma epidemia se você não tem remédio que a combata. E, atualmente, o único remédio que combate a epidemia, na verdade, é impedir ficar em que ela casa. se propague. Porque ficar em casa. Quando ela atinge as pessoas, tem pessoas que têm imunidade e que, às vezes, nem apresentam os sintomas. Mas, ao não apresentar os sintomas, é que passa para os que não têm imunidade. Exatamente. E você sabe, as pessoas que são diabéticas, as pessoas que são hipertensas, as pessoas que passaram por cirurgia, as pessoas que têm problemas já crônicos, por exemplo, de asma, de bronquite, essas pessoas, elas terminam sendo atingidas pelo vírus levado por pessoas que nem sequer notam que são portadores dele, e então, por isso,
seguindo a experiência mundial, essas restrições às atividades econômicas, esse isolamento, é uma coisa que ainda tem que permanecer. E eu volto a dizer, e o Antônio do Vale, que é diretor de escola, né, e que fez essa questão, ele diz aí que concorda. Nesta hora, nós temos que preservar a saúde das pessoas através dessas medidas, mas também o governo suportar, pelo menos parcialmente, para que as pessoas possam sobreviver, as empresas possam sobreviver, o governo suportar essa situação. Mais adiante, nós vamos ter que retomar o desenvolvimento da economia e tal, mas, neste momento, nós estamos como se fosse um país invadido por um país estrangeiro, numa guerra, e por isso nós temos que responder nas condições que uma guerra exige. E não dizer que a normalidade enquanto nós estamos sendo invadidos pelo país estrangeiro. E é isso mesmo. Eloy, eu vou começar a encerrar aqui a nossa live. Eu queria dizer que foi um prazer te receber aqui e acho que o próximo período que nós vamos viver, pós-crise do coronavírus, vai exigir da nossa cidade um governo que tenha capacidade de gestão e que consiga resolver os problemas diante de uma crise. Eu acho que, como vereadora, vou continuar batendo nisso, vou continuar pegando no pé desse governo, acho que ele está deixando a desejar na área social. Eu vou deixar o meu zap depois também, tem um zap aqui foi colocado aqui o zap da minha página, tem o Facebook, e vocês podem entrar no meu zap pessoal, 962711313. Eu vou responder todas as perguntas que foi aí colocado, me ponho à disposição para ajudar naquilo que for necessário, nas orientações e em outras coisas que a gente puder ajudar, porque nessa hora a gente tem que todo mundo entender que nós temos que dar as mãos, ser solidário e não pensar só na gente, mas pensar principalmente, fundamentalmente, naquele que mais precisa. Quero agradecer a sua participação, quero te convidar outras vezes para você vir na minha sala, nós vamos nos encontrar bastante vezes. Aliás, vocês que acompanhar na nossa página, sugere um tema que vocês queiram discutir com o Eloy, que eu trago ele novamente para debater com a gente, tá bom? Eu agradeço, Eloy. Eu queria que você desse os últimos comentários aqui também, agradecendo a nossa participação. Que você pudesse agradecer aqui. Enilda, muito obrigado pelo convite e obrigado a todas e a todos que através do chat aí fizeram os seus comentários e também a quem mesmo não fazendo os comentários nos acompanhou. E eu acho que foi muito produtivo, a gente tratou de temas assim extremamente importantes nesse momento. Eu peço a você, Genilda, que na Câmara Municipal insista para que a Câmara Municipal entre nessa questão. Entre nesse debate. Enquanto instituição, até hoje a Câmara Municipal, passados já 15 dias das medidas restritivas, né, e um mês de debate sobre esse assunto, até hoje não se reuniu para discutir essa questão. Exatamente. E tem que se reunir como está fazendo o Congresso Nacional, como está fazendo a Assembleia Legislativa, como estão fazendo as câmaras municipais e como estão fazendo as igrejas, como estão fazendo as empresas, como estão fazendo as próprias famílias, as associações, fazer através desses meios digitais. Exatamente. Nós estamos aqui, nós dois estamos vendo como é que nós decidimos. É fácil. Os vereadores e vereadoras têm que estar, como nós estamos aqui, dizendo, concordo com isso, eu voto a favor. E coloca também por escrito no chat. É isso mesmo. É fácil. É fácil. E a bancada do PT está em cima disso, pode deixar. A bancada do PT está em cima disso, cobrando muito. Discutir os temas atuais. Sim. E não ficar discutindo coisas do passado. Eu não quero discutir privatização de cemitério agora, eu quero discutir a coisa para o povo. Bom, eu agradeço a sua participação, a todos que acompanharam a nossa live.
Um grande beijo para você. É um prazer ter você sempre aqui. Você sabe que, além de sua fã, você tem uma militante de primeira aqui e que eu vou batalhar muito para que a nossa cidade possa, novamente, no futuro, ter um gestor da sua altura, da sua competência, como você foi ao longo dos 8 anos. Porque uma coisa eu aprendi a vida inteira e nessa crise também, viu, Eloy? Encerro com essa frase. Na hora que o povo precisa, é o PT que está lá para ajudar e defender. Boa noite a você e boa noite a todos os internautas. Boa noite.